No topo das maiores corretoras, está no top dos tops, na CoinMarketCap, o Bitcoin, a moeda mais famosa de todas. Recentemente anda circulando na internet a seguinte frase: o Bitcoin morreu. E aí eu quero chamar a sua atenção no seguinte: vem comigo e vamos analisar cada um desses fatos. Eu sou o Ramon Santos e essa é a RS Capital. Como sempre, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal porque isso é muito importante. E aliás, uma coisa muito importante que aconteceu ontem, acabamos de bater os nossos primeiros 1000 inscritos no canal. Vocês são foda pra caramba, então meu muito obrigado mais uma vez. Recentemente o Bitcoin alcançou seu topo histórico nos 69 mil dólares, depois de grandes quedas como a primeira onda da crise do coronavírus e também com os anúncios do nosso querido Elon Musk, que anunciou que a empresa Tesla não aceitaria mais Bitcoin como moeda para a compra dos seus carros. Então isso na época gerou uma queda no gráfico do Bitcoin de quase ou mais 40% de queda nesse mercado. E aí você começa a me perguntar aonde a frase "o Bitcoin morreu" se encaixa nesse vídeo, Ramon? E aí eu quero lembrar uma coisa muito importante, fato que já aconteceram. Então, em 2010, desde 2010, o Bitcoin recebeu 432 declarações de que ele estava morto ou fracassado. E aí eu te pergunto o seguinte: realmente, será que o Bitcoin ele estava morto? Um fato que aconteceu em 2017, o Bitcoin neste ano recebeu o seu maior número de declarações que ele estava morto em um ano. Em 2017 recebeu 127 declarações de que o Bitcoin estava morto. De grandes instituições que inclusive o jornal famoso dos Estados Unidos, o The New York Times, e também a grande revista Forbes. Só que nesse mesmo ano de 2017, o Bitcoin saltou de 900 dólares para 19 mil dólares, uma crescente muito grande, exponencial no seu gráfico. Então fica a minha pergunta para você, para a gente entrar no ponto-chave. Será que o Bitcoin morreu mesmo? Ou é só mesmo especulações de pessoas que desacreditam desta grande moeda? Então vamos para a tela do computador e nós vamos pensar e analisar um pouco nesse gráfico e em relação às notícias que têm saído desse ativo. Então vamos lá. Então pessoal, nós estamos aqui no gráfico dentro da plataforma da Binary e é muito interessante que a gente aqui tem o gráfico do Bitcoin e nós estamos aqui no gráfico de uma semana, tá? Então o que a gente precisa entender, que primeiro a gente tem aqui nesse exato ponto aqui a máxima que o Bitcoin chegou. Então nessa seta aqui nós encontramos 69 mil aqui, que foi a máxima, que é o topo histórico que nós falamos anteriormente. E aqui o Bitcoin ele entrou em uma queda, tá? Então ele entrou em queda aqui. E aí a gente encontra muito na internet falando sobre o Bitcoin morreu, o Bitcoin aquilo, acabou, já é o fim para o Bitcoin. E a gente tem que analisar algumas coisas, Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer primeiro aqui uma análise técnica, tá? Uma análise aqui no gráfico para a gente entender. Então é o seguinte, a gente tem essa região aqui, dos 69 mil, que foi o topo histórico dele, e nós tínhamos na verdade um suporte bem próximo nesta região aqui, ó, que foi a região próxima aqui dos 52 mil, dólares, foi a região que agora ele perdeu, certo? Então, o que a gente tem que observar aqui? Qual seria o próximo suporte que ele teria que ter respeitado? E aí, nós vamos aqui de novo na linha e marcar. E aí é o mais interessante, que esse ponto aqui, que é o 42 mil, foi o ponto de suporte. Você pode ver aqui no gráfico de uma semana, que aqui foi um ponto onde ele respeitou, que teria sido uma resistência anteriormente. E aqui ele respeitou também, e agora ele fez a função contrária, agora ele fez aqui um suporte. Então perceba que o Bitcoin ele desceu até a parte aqui, a zona do 42 mil, e agora ele fez uma retração, tá? Então qual que é as duas probabilidades aqui? O Bitcoin começar a subir, porque se a gente for olhar, a gente tem uma LTA aqui, a gente vai colocar aqui. A
a gente pegar aqui mais ou menos, nós encontramos aqui, ó, até um ponto de confluência, tá? Se a gente pegar, deixa eu acertar mais esse gráfico aqui. A gente tem um ponto que faz confluência, tá? Então aqui, ó, o mercado tocou aqui e subiu. O que está acontecendo com o Bitcoin nesse momento? A gente precisa entender. São duas notícias muito importantes. A primeira foi que a China, né, ela proibiu, né, a mineração de criptomoedas dentro do país, tá? E qualquer outra transação de criptoativos, a China proibiu. E isso, essa repercussão, ela é global, né? Ela é mundial, então ela interferiu aqui na queda do Bitcoin, causando aí quase 5%, né, do Bitcoin. E a gente tem essa matéria aqui, tá, da CNN Brasil, que também é um site muito importante. Então fala assim, olha, China proíbe a mineração e declara ilegais transições com criptomoedas no país. Então olha só, você lembra lá na notícia quando saiu do país que adotou o Bitcoin, né, como moeda nativa do país? Se eu não me engano foi El Salvador, se eu não estou enganado. E aqui nós temos um caso contrário, que a China proíbe a mineração desse criptoativo dentro do país, alegando que o Bitcoin está sendo mais comercializado do que a própria moeda do país, né? Que eu acho uma puta ignorância, mas nós estamos falando de um mercado centralizado, né? Nós estamos falando de banqueiros, de governo, então logicamente eles não vão querer que essa moeda seja, né, oficial como foi lá em El Salvador. E isso então é uma das causas, né, que ajuda o Bitcoin a cair. Ele não podia ter rompido, né, perdido essa zona dos 52, mas como ele perdeu, ele foi buscar a próxima, né, que foi os 42 mil. Tocou bem lá na zona e fez a retração aqui de uma semana. Qual que agora é a notícia mais importante que a gente precisa saber? E as pessoas ficam falando que o Bitcoin morreu. E para a gente entender o porquê dessa queda do Bitcoin nesse exato momento, que ele saiu dos 69 mil dólares para chegar aqui onde ele está agora nos 49 mil, mais ou menos, né? Ele tocou na zona, né, dos 42 mil e fez essa retração. Mas a gente precisa entender, é isso daqui, ó, a inflação nos Estados Unidos. A inflação lá, ela está aumentando, né, devido à primeira onda do coronavírus, né? E agora nós temos aí anúncios, né, prenúncios da segunda onda, né, de uma nova variante, né? Até mesmo o Reino Unido já tomou medidas de precaução, fechando algumas partes da fronteira para que não haja muito a contaminação com essa segunda onda. Então a gente precisa entender aqui, ó, que olha só que interessante. Na Folha de São Paulo, que é um dos jornais que eu gosto muito de ver também as notícias, falou assim, olha, o índice de preço do consumidor subiu 0,9% no mês passado, após a alta de 0,4% em setembro, informou o Departamento de Trabalho nessa quarta-feira. Nos últimos 12 meses, né, até outubro, o índice aumentou, né, 6,2%, maior do que anual desde novembro de 1999. Então, olha só, a inflação americana, ela bateu uma máxima de 30 anos atrás que não tinha. Então, o que é que o FED está fazendo? O que é o FED, na verdade? Você precisa entender primeiro que o FED, ele é como se fosse o Banco Central nosso aqui brasileiro, né? Que igual a nossa taxa Selic também. Então, o FED, ele é o responsável, né, para aumentar a taxa para combater a inflação. Então, a média é que esteja a inflação americana em torno de 2%, e a inflação está beirando, né, os 6,2%. Então, essa é uma das causas, né, que tem feito o Bitcoin, né, ter essa queda, tá, por causa da inflação americana. E é muito importante, né, a gente até mesmo, eu vou descer aqui, porque olha só, a inflação está aquecida novamente conforme o peso da economia, da onda da infecção por Covid-19. Então eu vou até marcar essa parte aqui para vocês verem, vou até ler de novo. A inflação está aquecendo novamente conforme o peso da economia, da onda da contaminação do Covid-19 durante o verão no hemisfério norte, impulsionada pela variante Delta que enfraquece e os gargalos de oferta persistem. Então olha só, o que está acontecendo? A inflação aumentando, né? Tá havendo essa queda. Por quê? A FED precisa aumentar a taxa de juros americana para combater a inflação. Logo aumentando a taxa, né, você tem ali como se fosse um tesouro direto, né, brasileiro,
né, você tem ali uma porcentagem muito maior para investimentos. Então, maioria dos investidores, né, começam a pegar esses títulos, né? Então, o Bitcoin ele começa a ter essa queda devido à proibição da China e devido também à inflação norte-americana. Qual que é a minha preocupação aqui no gráfico do Bitcoin, olhando agora de novo para o gráfico? É que ele não pode romper essa zona aqui do 42 mil, porque senão a próxima zona que ele deve buscar é bem próxima aqui dos 30 mil. Então é uma queda muito grande até lá. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, tá? Isso não é recomendação. Eu gosto muito do Bitcoin e eu continuo comprando. Eu vejo, na minha opinião, tá? Na minha sincera opinião, eu vejo aqui uma oportunidade de comprar mais Bitcoin, tá? Não estou recomendando que você compre. Se você acha que o mercado vai continuar descendo, tá? Você pode ficar à vontade de vender, mas eu, particularmente Ramon, vou continuar comprando Bitcoin, tá? Então essa é uma pequena análise baseada na minha informação, na informação que eu recolhi aqui em alguns sites importantes, para que você entenda, o Bitcoin ele não está morto, tá? Isso aí são pessoas que vêm falando desses ativos porque não querem comprar, porque acham que já chegou o tempo, mas eu, na minha sincera opinião, o Bitcoin ainda vai continuar crescendo e como todo mercado, como tem os seus ciclos, né? Nós estamos vivendo aqui um ciclo de baixa no Bitcoin, mas futuramente eu acredito que ele pode alavancar aqui novamente numa tendência de alta, tá? Então essa é a minha opinião, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, comenta aqui embaixo sua opinião e eu sou o Ramon Santos e essa é a RS Capital.